Bom dia, irmãos. Convido a todos a se colocarem de pé. Nós vamos dar início ao culto dessa manhã. Senhor, nós estamos aqui em Teu nome reunidos, Pai, e queremos exaltar, glorificar o Teu santo nome. Receba o culto que prestamos a Ti, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações essa manhã. Quão bom, Pai, é saber que o Senhor está conosco e que podemos confiar em Ti, Pai. E nessa manhã nós queremos expressar isso através da nossa adoração, das nossas vidas entregues por inteiro no Teu altar. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale,
Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Neste momento nós vamos proceder à leitura da Palavra de Deus, que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 21 até o verso 25. Primeiro a Pedro, capítulo 2, do verso 21 ao verso 25. Ouçamos então o que a palavra de Deus nos fala, o que Deus nos diz nesta manhã. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Bendita seja a palavra de Deus ao nosso coração, que nos lembra o sacrifício de Cristo e o seu exemplo como modelo de vida para cada um de nós. Que o Espírito Santo nos dê entendimento e sabedoria e capacitação para vivermos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por Ele vivermos uns para os outros como igreja, corpo de Cristo. Nós vamos orar e nessa oração nós queremos agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes da semana. Então hoje, dia 7 de dezembro, nosso irmão José Francisco. No dia 8 do 12, a irmã Marília. E no dia 13, o nosso irmão Lucas Melo. Deus os abençoe e que Deus os ensine a contar os seus dias de tal forma que tenham um coração sábio. Oremos. Deus de amor, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse novo dia, te agradecemos pelo dom da vida, mas te agradecemos especialmente pela vida eterna que o Senhor nos tem dado em Cristo. Glória, honra, toda a majestade pertence ao Senhor. E nós nos rendemos perante Ti, reconhecendo tudo isto, pois recebemos do Teu amor a graça, a misericórdia e a salvação. E agora Te amamos também de todo o nosso coração, porque nos amastes primeiro. Louvado seja o Senhor. Te agradecemos pela vida desses irmãos, que o Senhor tem dado a bênção de completar mais um aniversário. Que o Senhor continue abençoando as suas vidas e os seus passos na Tua presença. Guia-os numa vida de fé e consagrada ao Senhor. Guia-os nos mesmos passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, entregamos a Ti os nossos louvores, essa adoração, e que o Espírito Santo continue nos conduzindo para o louvor, honra e glória do Senhor Jesus e do Senhor nele. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo vê na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti
Amém, igreja? Como é bom termos um Deus que olha para nós com um olhar de graça, misericórdia e traz a nós tão grande salvação. E eu quero convidar você a celebrar e a louvar o nome do nosso Deus por isso. Amém? Vamos louvar com as palmas? Louvá-lo em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Pode declarar mais uma vez, eu te louvarei. Eu te louvarei e te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te louvarei.
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, só Tu és digno, Pai. Mesmo sendo Deus, algo que devia pegar-se, se tornou homem, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos por tão grande obra que o Senhor fez na cruz, e nós queremos nessa manhã relembrar o Teu sacrifício por nós. Queremos, Pai, numa manhã como essa, consertar-nos diante do Senhor, sabendo, Pai, que somos falhos e necessitamos, Pai, da Tua glória. Que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações, que possamos em tudo agradar o Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, nesta manhã de domingo em que estaremos celebrando a ceia do Senhor, o texto bíblico lido, ele nos lembra do sacrifício que Cristo fez por nós. Na verdade, o apóstolo Pedro estava lembrando-nos de que não somente Cristo morreu por nós, mas Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo de vida. E o contexto aqui é que o cristão deve estar apto a enfrentar as dificuldades ou as perseguições com o mesmo exemplo de Cristo. Ser uma pessoa de fé, de amor e de obediência a Deus e aos princípios e valores da vida reveladas segundo o caráter dele na nossa vida. Então, assim como Jesus, ele não revidou as provocações de sofrimento e de dor na mesma moeda, então o apóstolo Pedro estava dizendo que ele nos deixou o exemplo para que nós também possamos entregar àquele que é o justo juiz todas as nossas causas, assim como Jesus o fez, mas procurando fazer aquilo que era o propósito da sua vida. E no caso de Jesus, o propósito dele era morrer pelos nossos pecados, ressuscitar para vencer a morte e nos trazer a vida e a imortalidade.
e pelo seu sacrifício, nos reconciliar com Deus, como filhos amados, dando-nos o direito disto e de poder ter Deus como nosso Pai Celestial. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi a declaração feita pelo apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo. Então, nesta manhã, nós devemos nos lembrar do sacrifício que Cristo fez por nós. Lembrar os fatos ou compromissos que temos em nossa vida diária é uma necessidade constante que nós temos. Nós fazemos aquilo que estamos lembrados de fazer. Nós não agimos automaticamente, embora às vezes é como se estivéssemos no piloto automático, né? Fazemos de forma automatizada as coisas, mas é porque elas estão diante de nós também. Estamos lembrados dela. Nada melhor do que fazer com consciência e sabedoria aquilo que temos por fazer. E assim não vamos fazer as coisas por mera obrigação, mas vamos fazer por consciência de missão e propósito para a nossa vida. Então, lembrar os fatos ou compromissos é uma necessidade constante que nós temos em nossa vida diária. E, em geral, nós nos lembramos daquilo que são nossas prioridades. Aquilo que nós não priorizamos fica em segundo plano e nós não nos programamos adequadamente para poder fazer. E, embora muitas coisas importantes, nós deixamos de realizá-las porque elas não estão no topo da nossa lista de prioridades. Então, devemos ter como prioridade aquilo que é mais caro, aquilo que é mais importante na nossa vida, sem esquecer naturalmente das responsabilidades que temos. Então, é verdade que nós podemos nos esquecer de algo por uma questão de saúde mental. A nossa mente, né, a nossa memória, ela não é super poderosa para poder lembrar de tudo e guardar tudo. E às vezes nós também temos algum problema de saúde, né? Mas o fato é que nós valorizamos aquilo que priorizamos e vivemos aquilo que priorizamos e cremos ser o foco da nossa vida principal. E aqui no texto que a gente leu e a própria celebração da ceia é um acontecimento que jamais podemos nos esquecer disto. Jamais poderemos nos esquecer de Cristo e do que Ele fez por nós. E o próprio Cristo, para nos ajudar a não esquecermos do que Ele fez por nós e do que Ele também representa para nós, Ele instituiu a celebração da ceia, a sua ceia, que nós denominamos a ceia do Senhor. Então, Ele, para nos ajudar e para não nos esquecermos do que Ele fez, Ele então instituiu a celebração da ceia. E nós não podemos nos esquecer disto, irmãos, por causa da importância do que Cristo fez e do impacto que o que Cristo fez tem na nossa vida pessoal. Se nos esquecermos do que Cristo fez, podem ter certeza, nós vamos naufragar na vida espiritual. Nós vamos perecer em relação
a vida de fé. Não podemos esquecer jamais do amor de Cristo e o seu sacrifício por nós na cruz. E vamos relembrar isso na celebração da ceia. Não podemos nos esquecer jamais que Cristo é o nosso Salvador e que Ele nos salvou da escravidão do pecado e de Satanás. Ele nos livrou do poder do pecado sobre a nossa vida e de Satanás. Mas também nos deu a vida eterna, livrando-nos da condenação do inferno. Lembrem-se, uma vida sem Cristo é uma vida que caminha para o inferno. E é pelo que Cristo fez por nós, por seu perdão e pela salvação, que nós estamos caminhando hoje para o céu. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida que seguimos, que cremos e caminhamos, que vivemos. Nossa redenção eterna para com Deus. Não podemos nos esquecer jamais que agora vivemos para Jesus e por meio dele para Deus e a glória de Deus. E quando eu me refiro a Deus, eu estou me referindo tanto ao Pai quanto ao próprio Jesus e ao Espírito Santo. Então, para nos lembrar do sacrifício de Cristo por nós e poder replicar ou anunciar este sacrifício que foi feito por todas as gerações presentes, né? Minha geração, outras gerações novas que estão presentes, está além de mim ainda, presente agora, mas todas as gerações que virão anunciar que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Nós celebramos periodicamente a ceia do Senhor e vamos estar fazendo isso hoje, né? Então é muito interessante, né, o que o apóstolo Pedro acaba de nos dizer. Jesus, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Então, quando nós, irmãos, tomamos o pão, e ele é abençoado por Deus quando nós o oramos, o pão que é partido por nós, os que cremos em Cristo, os que seguimos a Ele então nos lembra que Cristo foi crucificado em nosso lugar. Que na cruz, em seu próprio corpo, Ele recebeu toda a carga dos nossos pecados. E também a maldição proveniente deles, dor, sofrimento e morte. Tudo de mal. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz o seguinte, que ele tomou sobre si as nossas dores, ele carregou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que ele recebeu de morte, de toda essa dor e sofrimento, pelas suas feridas ele nos curou de todo o mal. É maravilhoso quando a gente vê na Bíblia, lá em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus dizendo o seguinte: se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Nova criatura, nova vida. Uma vida lavada e purificada em Jesus. Uma vida eterna de comunhão com Deus, aqui pela fé, e com Deus nos céus, face a face. Então, celebrar a ceia é relembrar o sacrifício que Cristo fez por nós. É relembrar o amor e a misericórdia de Deus demonstrados na pessoa de Cristo por nós. Em que Cristo morreu pelos nossos pecados para nos salvar. Então, ao comermos o pão, estamos lembrando que Cristo morreu por nós e que agora, com Cristo, nós somos um corpo nele, ou somos o corpo de Cristo, na unidade da fé e unidos pelo Espírito Santo de Deus. É uma união composta, todos os crentes unidos entre si têm uma unidade e harmonia com Cristo, são um só corpo. Pois temos agora a mesma vida de Cristo, um único governo sobre as nossas vidas espirituais, Cristo vivendo e reinando no nosso coração. Cristo, a nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: ele morreu por todos nós, para que agora possamos viver. E a vida que agora devemos viver nele é também para ele, que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. De forma, irmãos, que ao celebrar a ceia do Senhor, nós estamos relembrando que Cristo é a nossa vida e a nossa salvação. Nós estamos nele e que o nosso viver é nele, é por meio dele e é para ele, para que também todo louvor, toda honra e toda glória sejam dele e por ele para o nosso Pai Celestial e o Espírito Santo. Então, quando nós também tomamos o cálice, nós estamos nos lembrando do sangue de Jesus derramado na cruz. E, com certeza, esse sangue, ele começou a ser vertido muito antes, nos açoites que ele levou, na coroa de espinhos que perfurou as suas frontes e a sua cabeça. Mas na cruz, ele entregou a sua vida, derramando o seu sangue por nós. E tem uma coisa especial em relação a isso, é que o sangue do sacrifício, ele deveria ser derramado perante o altar de Deus em favor do pecador, para perdão e salvação. E a palavra de Deus diz que Jesus, ao derramar o seu sangue, ele entrou no santuário celestial, ele entrou no céu, ele faz com que a cortina do templo, do Santo do Santo, ela seja rasgada de alto para baixo, para poder descortinar a visão e a entrada celestial para todo pecador, pelo seu sangue. Então, ele leva o seu próprio sangue perante o Pai para declarar a justiça de Deus pelos nossos pecados e para levar-nos justificados nele perante o Pai. Quando Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei também diante do Pai. Irmãos, é maravilhoso sabermos que não somente o Senhor Jesus nos tem declarado como justos ou justificados nele perante o Pai,
mas os nossos nomes também foram escritos no livro da vida, o livro de Jesus, o livro do Cordeiro. E no dia final, ao fazer a chamada dos nomes dos que estão no livro da vida, Ele vai chamar pelo meu nome, pelo seu nome, para nos dar as bênçãos celestiais. Bênçãos essas que, de certa forma, já desfrutamos aqui e que nós temos garantidas com Ele nos céus, porque Ele já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Que glória, né? Que bênção, que alegria, mesmo vivendo neste mundo difícil, tenebroso, um vale de sombra e morte, mas vivendo em Cristo, vivendo a vida de Cristo e sendo conduzidos por Ele e abençoados por Ele, enfrentando as adversidades com fé e o mesmo exemplo que Ele nos deu ao enfrentar a morte de cruz em nosso lugar. Então Deus, Ele nos perdoou e nos salvou pelo sangue de Cristo, meus irmãos, o Cordeiro dele, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado para tirar o nosso pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi a apresentação que João Batista fez de Jesus e que resultou em que alguns discípulos de João deixaram de seguir a João para seguir a Jesus. E não houve problema algum, porque isso deveria acontecer mais tarde, quando João Batista já não estivesse mais aqui. Mas João não estava nem um pouquinho preocupado com isso. Ele diz: eu sou apenas o amigo do noivo, eu me alegro com o noivo. Nem sou digno de desamarrar as sandálias dele, ou de atá-las. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, a honra, a glória são dele. E eu fico muito feliz em saber que o que eu estou fazendo está contribuindo para o reconhecimento dele, porque ele veio para preparar o caminho de Jesus. Meus irmãos, três coisas então aqui importantes sobre celebrarmos a ceia do Senhor e nos lembrar do que Ele fez por nós. Lembremos-nos sempre, mesmo não estando celebrando a ceia, mas principalmente ao celebrar a ceia, lembremos-nos sempre que Cristo morreu por nós para nos salvar e é o nosso Salvador. Lembremos-nos que com Ele estamos mortos para o pecado e agora devemos viver em santidade para com Deus por meio dele. Foi o que Pedro estava aqui destacando, né? Dizendo que ele levou sobre o madeiro os nossos pecados para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Viver para a justiça, o que significa? Ter a justificação ou perdão de Deus dos nossos pecados pela fé e viver essa vida perdoada, salva, que vai ser uma vida de retidão e de santidade com Deus. Procurem apresentar-se a Deus como seguidores de Cristo, que o conhecem, que sabem qual é a vontade dele para vocês, e que na obediência àquilo que ele espera de cada um de vocês, vocês vivam de tal forma que não haja do que ter vergonha ou envergonhar-se, mas que seja sempre em conformidade e harmonia com a palavra dele, manejando bem a palavra da verdade.
E a terceira coisa que eu quero destacar aqui, que devemos nos lembrar que éramos ovelhas perdidas, cada um andando pelo seu caminho, mas agora nos convertemos a Cristo, o Supremo Pastor e Bispo das nossas almas, e que agora, em Cristo, nós pertencemos a Ele, porque Ele nos reuniu como ovelhas dEle. Foi Ele quem nos fez povo dEle e ovelhas do seu pastoreio. Por isso devemos alegremente adorar e servir a Deus, conforme está no Salmo 100. Então nós somos a igreja de Jesus, o povo dEle aqui na terra, mas o povo dEle para o céu e para a glória eterna com Ele, e para a glória eterna dEle. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte, que o sacrifício de Cristo é o nosso maior motivo para adorarmos e servirmos a Deus. Não nos esquecendo jamais desse sacrifício e do que Ele representa e impacta as nossas vidas, como seguidores de Cristo, aceitos pela graça e a misericórdia de Deus, salvos pelo sacrifício e o sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Então vivamos, irmãos, para Jesus, vivamos para o nosso Deus e nunca nos esqueçamos do seu sacrifício, para termos sempre a nossa fé bem sólida, firme e permanente nele, e que nada, absolutamente nada, nos separe do amor de Deus que está em Cristo, conforme a sua palavra nos assegura. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E que tanto eu quanto cada um de vocês possamos dizer, como Paulo, porque o amor de Cristo, ou seja, o seu sacrifício, nos constrange. Porque Ele morreu por nós, para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou. Então vivamos para Jesus, porque vamos viver a vida de verdade. Seremos ou teremos a verdadeira humanidade que Deus planejou para nós. Em Cristo, teremos a verdadeira humanidade, em santidade e justiça, conforme o plano e a realização de Deus em Cristo por nós. Amém? Vamos orar? Deus de amor, nosso Pai Celestial, te agradecemos de todo o nosso coração por ter enviado Jesus e por amor nos ter dado nele uma eterna salvação. Obrigado, porque o Espírito Santo veio a nós, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, na pessoa de Cristo, e nos conduziu a uma conversão verdadeira e completa a Cristo, para sermos suas ovelhas, para sermos agora o seu povo, e agora como igreja, para sermos um só em Jesus, vivendo para Ele, vivendo para a sua glória, nosso Pai Celestial. E assim, eu peço que nos conserve em nossa fé, e ao celebrarmos a ceia do Senhor, relembremos tudo o que Ele fez por nós e proclamemos que Ele morreu por nós, Ele vai voltar, e nós aguardamos novos céus, nova justiça nele, para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. No nome de Jesus eu oro.